tua opinião e no teu conhecimento, quais foram as principais mensagens que Sananda nos deixou e nos quis transmitir? As principais mensagens que Sananda, que é o nome espiritual de Jesus, ou o nome esotérico da entidade que nós conhecemos como Jesus Cristo, quando na verdade o nome dele é mesmo Sananda, como tu disseste. Além de Sananda, tem outros nomes também. Não é só Sananda. Quais foram as principais mensagens que Sananda deixou? Bem, mesmo focando só a minha atenção à tua questão, enumerando aqui as principais mensagens, asseguro que estaria aqui muito tempo. Muito tempo. Aquilo que se fala sobre Sananda é só uma pequena parte daquilo que ele deixou cá, que ele deixou para a humanidade, no tempo dele, como mensagens, como ensinamento, e mesmo assim, daquilo que se fala muito sobre as mensagens de Sananda. Eu só estou a fazer esta pequena introdução e a seguir falo já de algumas das principais mensagens. Mas dizia eu que mesmo as mensagens que tanto se fala que foi Sananda que deixou, a grande maioria delas estão deturpadas. A grande maioria delas foi alterada por conveniência. Mas vamos às principais mensagens que Sananda deixou. Uma das mensagens que Sananda deixou é a seguinte: o poder que reside em mim, reside em ti. Acedes ao meu poder, chegas a conseguir manifestar nesta tua vida física, digamos assim, se te desligares totalmente do medo. Porque o medo é a energia que impede qualquer ser, eu ia dizer uma qualquer alma encarnada, que é esse o termo que normalmente eu utilizo sempre. Mas o medo é a energia que impede qualquer ser de saber quem ele é. E se olharmos, as pessoas vivem no medo. Se observarmos, as pessoas vivem sempre no medo. Outra mensagem que Sananda deixou é a seguinte: não procures Deus fora de ti. Deus reside em ti. Tu és Deus. Tu és Deus em ação. Tu és Deus em manifestação. Em última instância, tu és Deus em manifestação. Por isso não o procures fora de ti. E é esta incessante procura de Deus fora dos seres que os seres acabam por desesperar, muitos deles acabam por desesperar porque nunca o conseguem encontrar. É a mesma coisa como eu ter um reboçado dentro do bolso do casaco e andar à procura dele dentro de casa ou no carro. Mas nunca me disseram que bastaria olhar para dentro do bolso do casaco que estava lá o reboçado.
Outra mensagem que Sananda deixou. Até faz parte de uma... Perdão. A mensagem que eu vou referir agora faz parte de uma frase da sabedoria popular que nós costumamos ouvir aqui em Portugal. Cá se fazem, cá se pagam. É neste plano de experiência que nós vamos experienciar esta mensagem que ele deixou, cá se fazem, cá se pagam. Ou seja, tudo o que nós fazemos de bem, de construtivo, e o bem construtivo assenta no amor, não assenta em mais lado nenhum, porque há duas energias principais, há o amor e o medo. Depois do amor divergem um conjunto infindável de energias, assim como no medo também divergem um conjunto infindáveis de energia. Falei bem. Cá se fazem, cá se pagam. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que tudo aquilo que semeamos nesta encarnação, ou seja, nesta escola, só poderá ser experienciado nesta escola. Se eu fizer mal a alguém, se eu destratar alguém, o universo irá conspirar para um dia eu encontrar alguém que me irá destratar a mim. Se eu fizer bem a alguém, se eu doar amor a alguém, se eu doar amor incondicional a alguém, o universo irá conspirar para que um dia eu vou me cruzar com um ser em que ele vai me dar amor incondicional. Faz parte de uma das leis desta escola. Quando se fala de leis universais, há este termo. Eu às vezes até uso este termo. Leis universais. Não, são leis da escola Gaia. Outra mensagem que Sananda deixou. Só o amor é real. Nada mais é real. Nada mais é real. Tudo existe e nada existe. Há um livro muito bonito, que é um Curso em Milagres. É um livro que foi psicografado, ditado por Sananda. Faz parte de uma das duas lições. É uma lição que é tudo existe e outra lição, nada existe. Outra mensagem, outro ensinamento que Sananda transmitiu. E estamos a falar dos principais. E este, não vou dizer que é mais importante que os outros, porque todos eles são importantes. Mas eu diria que este tem algo que é muito importante. Não penses pela cabeça dos outros. Pensa por ti. Analisa por ti. Vive a tua vida. Não queiras viver a vida dos outros. Ou procurares viver a vida dos outros, alguém vai comandar a tua vida. Ou seja, isto assenta numa frase que ele deixou, que Sananda deixou, naquele tempo, que é a seguinte: quando não estás no comando da tua vida, alguém está a comandá-la. E esse alguém é a sociedade. E a sociedade nada fará para que sejas feliz. Não. A sociedade tudo fará para que sejas refém daquilo que a sociedade deseja que tu venhas a ser refém. É curioso, eu lembrava desta mensagem dele. Conheço-as todas, não há nenhuma mensagem que eu não conheça.
E isto só porque eu lembrei-me de uma frase que eu li que há um tempo e que tem a ver com uma rede social que é o Facebook. E a frase dizia o seguinte: quando tu não encontras o produto, tu tornas-te o produto. E é isto que acontece. É uma das mensagens mais... Todas elas são maravilhosas, mas esta é uma das mensagens mais importantes. Pensa por ti. Estás cá para viver a tua vida. Não desperdices tempo. Estás cá a voltar outra vez. É que nesta vida, potencialmente poderás ter condições que até são interessantes. Tens uma casa, tens água, tens luz, tens pão, tens fruta. É certo que foi o teu espírito que escolheu isso. Mas ao desperdiçares esta oportunidade, na próxima encarnação, podes não ter isto. Como muitos não têm. Como muitos não têm. Outra mensagem que Sananda deixou. Não te afastes do amor. Nunca. Mantém-te sempre na presença do amor. Sempre, sempre, sempre. Não precisas de ir a templo algum, não precisas de ir a igreja alguma para me encontrar. Não precisas de ir a templo algum, não precisas de ir a igreja alguma para encontrar Deus. Não. Precisas de sentar-te e sentir-te. Doar tempo para ti. Ao doares tempo para ti, estás a dar a oportunidade de poderes vir ouvir, sentir, não só os guias espirituais que te acompanham, os teus companheiros de viagem espirituais, como ouvires Sananda, ouvires Shaddai, que é o nome espiritual de Deus, ou o nome esotérico de Deus, ou ouvires qualquer outra entidade. Já falei aqui de Cryon, de Saint-Germain, de qualquer arcanjo, de qualquer anjo. Mas para isso precisamos de doar tempo para nós. Ensina-se muito que todos os dias devemos rezar. Não foi isso que Sananda disse. Não. Sananda disse, todos os dias, reserva tempo para ti. Observa como é que foi o dia. Observa como é que foi o dia. Vê como é que o teu dia decorreu. Vê como é que trataste. Vê como é que trataste os outros. E observa como é que permitiste ser tratado. Observa também o que é que aprendeste hoje. E observa também o que é que ensinaste hoje. E observa se, ao longo do dia, te afastaste do amor. Foi isso que Sananda disse. Há uma oração que é uma das orações que tem um poder muito grande. Tem. Eu sei que já me estou a afastar um bocadinho da pergunta, mas não posso deixar de dizer isto. E digo isto porque à medida que, quando colocaste a pergunta e à medida que eu estou a responder, e comecei a responder,
E porque eu tenho essa capacidade, tenho esse poder de ouvir qualquer entidade, então são algumas entidades que me estão a pedir mesmo para que diga isto que eu vou dizer agora. A oração do Pai Nosso é uma das orações mais poderosas que existe. É. Mas uma das mais mal interpretáveis que existe. É. A oração do Pai Nosso está diretamente relacionada com os 7 chakras principais que nós temos no nosso corpo. A oração do Pai Nosso não é uma oração dirigida a Deus. Deus fora de nós. Ela é dirigida a Deus, ou seja, eu vou reformular o que disse. A oração do Pai Nosso é uma oração direcionada, dirigida a Deus. Mas não é Deus fora de nós. É Deus que reside em nós. Nós também somos Deus. Deus está sempre connosco. Nós transportamos essa entrega divina. E a oração do Pai Nosso é uma oração direcionada para nós. A sugestão que eu deixo é: observem com atenção a oração do Pai Nosso. Um dia, deixo aqui esta mensagem, um dia eu farei um vídeo a explicar o que é a oração do Pai Nosso. Aproveito para desejar a todos aqueles que venham, ou estejam a ver este vídeo, não é? Venham, estejam a ver este vídeo. Vivam no amor. Quanto mais amor existir em vós, menos medo existe. Menos medo existe. Pensem por vós. Não pensem pela cabeça dos outros. Por aquilo que os outros dizem. Pensem por vós. Todos os dias, reservem um tempo para vós. Aquilo que Jesus disse, que é reservarmos um tempo. A oração. Se olharmos, por exemplo, para as 12 camadas interdimensionais do nosso DNA, a terceira camada, a terceira não a sexta, porque a terceira é a ascensão, a sexta camada é a oração e comunicação. Curiosamente, a sexta, número 6, está associado aos afetos. Reservem tempo para vós. Para aqueles que são pais, a sugestão que eu vos deixo é: partilhem com os filhos, façam com os filhos, ensinem os filhos. Ensinem os filhos a reconhecerem o poder que existe dentro deles. A reconhecerem que o poder está dentro deles, não está fora deles. Ensinem os filhos no sentido de que eles são seres únicos. Não importa se é magrinho, se é gordinho, não importa se é alto, se é baixo. Não importa nada disso. O que importa é o amor. É isso que importa. Amem-se. Os tempos finais chegaram. Aproveitem. Amem-se. Namaste.